Se tu quer trazer simplicidade, personalidade e mais calor para tua casa, o estilo farmhouse pode ser a solução. Fica comigo nesse vídeo porque uma das ideias que eu vou te mostrar pode ser exatamente o que tu tá procurando. Olá, eu sou a Paty, sou arquiteta e eu não sou a favor de seguir 100% à risca um único estilo de decoração, porque isso deixa o ambiente engessado e sem personalidade. É por isso que no Sua Casa Decorada eu ensino as naturezas do morar, que são a nossa personalidade na decoração e permitem que a gente passeie por alguns estilos diferentes para compor um ambiente que realmente nos representa. E o estilo farmhouse faz parte da natureza temática, por isso eu selecionei 10 ideias de decoração farmhouse para te ajudar a decorar a tua casa. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal se tu ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que tu acha que pode gostar desse conteúdo. A primeira ideia é essa sala de estar com a estrutura do telhado aparente. O estilo farmhouse é inspirado nas casas de fazenda norte-americanas, por isso é muito comum dentro dessa decoração a gente ter essas casas com cara de celeiro, casas onde não tem forro e toda a estrutura do telhado fica aparente. E aqui nessa sala nós temos uma base de cores bem neutras, que também faz parte desse estilo de decoração, o uso das cores neutras. As paredes são brancas, o piso é de madeira e o mobiliário segue a mesma paleta de cores. Os assentos da sala têm essa cara bem confortável, com braços largos, com os assentos e os encostos feitos com almofadas soltas, que dá essa cara mais fofa, mais macia para o móvel. Essa mesa de centro é a cara de uma decoração farmhouse, porque é uma mesa que tu olha e parece que foi feita à mão, tem aquela cara de artesanal, inclusive aquela cara de coisa feita com sobras, sabe? Uma sobra de madeira que tinha ali e foi usada para fazer uma mesa. A gente vê que o tampo dela não é uma única peça, são várias tábuas de madeira. E tem essa cara bem natural, sem acabamento, sem verniz, sem pintura. Essa linguagem tem tudo a ver com o estilo farmhouse. O tapete utilizado não destoa muito do tom da madeira do piso, por isso não gera um contraste muito grande, mantém essa cara mais natural também por causa do material e da textura que ele é feito. As almofadas e os adornos usados em cima da mesa de centro também tem essa pegada de material mais natural, com um toque rústico, que conversa muito bem com essa decoração. E daí esse ambiente tem a presença de bastante luz natural, o que também é bem característico desse tipo de decoração. E além das janelas grandes para entrar bastante luz, tem um estilo específico de esquadria, que é essa esquadria dividida em várias partes, essa esquadria que traz um desenho quadriculado, como se fosse um xadrez ali no vidro. Outro elemento importante que dá essa cara de casa de fazenda é o lustre, que é um lustre de ferro bem rústico, e no meio ele tem aquelas lâmpadas que na verdade lembram uma vela, como se fosse um candelabro. E nota como tem luminárias de mesa e de piso espalhadas tanto aqui na sala de estar, que é a nossa imagem principal, como lá atrás na sala de jantar, que aparece no fundo. Essa iluminação indireta também tem tudo a ver com o clima de casa de fazenda. Esta é outra ideia de decoração farmhouse, só que aqui é um farmhouse moderno, que já é uma tendência de decoração e deve ficar mais forte no próximo ano. A decoração dessa sala segue a mesma essência da imagem anterior, porém aqui vem com um visual mais limpo, menos carregado. A gente tem de novo uma base neutra com um piso de madeira, as esquadrias com esse desenho quadriculado. E a principal diferença está na questão do mobiliário, que é um mobiliário um pouco mais contemporâneo. Os estofados ainda têm as almofadas soltas, aquela cara de fofo, de confortável, mas tem um desenho mais atual, com braços mais finos. Até mesmo esse sofá escuro, que remete a um estilo mais clássico, tem um desenho mais slim, mais contemporâneo. A gente vê o uso dos banquinhos com pés metálicos e a mesa de centro, apesar de ainda ser bastante rústica, não é aquela mesa composta por várias tabuinhas como se fossem restos que foram reaproveitados. Até a lareira desse ambiente foi revestida com uma pedra que tem uma pegada rústica, porém não carrega demais o ambiente, fica mais limpo, não é uma pedra com tanta informação. Uma coisa que é bem característica do estilo farmhouse que está presente nessa decoração é o uso de mobiliários diferentes. Móveis que não estão combinandinho, não são uma combinação óbvia. É como se eles não tivessem sido comprados juntos, sabe? E isso tem tudo a ver com o tema casa de fazenda,
Porque afinal de contas, as casas de fazenda não são aquele tipo de casa que tu entra e mobília tudo e deixa tudo pronto numa vez só. Existe muita coisa que passa de geração para geração, existem coisas novas que vão chegando com o passar do tempo, conforme as necessidades da casa. Existe aquela coisa que estava na casa da cidade, veio para a casa da fazenda. Tem muito essa característica das coisas serem de épocas diferentes, com modelos de móveis diferentes. E para quem gosta desse tipo de decoração, essa característica é perfeita, porque tu consegue utilizar muito do que tu já tem em casa para compor esse estilo. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente consegue perceber que os sofás não são iguais, que os banquinhos também não seguem o mesmo modelo dos sofás, apesar de terem cores que ficam em harmonia quando colocadas juntas, mas não são modelos iguais. A poltrona diferente de couro lá no canto, também solta, só tem ela desse modelo. A madeira daquele armário que tem lá no fundo, do lado da janela, não é a mesma madeira da mesinha de centro. E não é só a madeira que é diferente, a gente vê que são de épocas diferentes, porque a mesa de centro tem essa madeira mais marcada, né, que faz parte do móvel de madeira, ter as marcas do tempo, enquanto aquele outro a gente vê que é mais novo, contemporâneo, tem um acabamento diferente. E aqui, novamente, a gente tem o uso da iluminação indireta, no abajur que fica do lado do sofá e na arandela acima desse armário. O tapete utilizado nessa sala não é tão rústico como o anterior, ele tem uma pegada mais clássica, tem essa estampa, essa padronagem. Porém, além de ser de um tom neutro que não destoa muito do piso, ele tem essa cara de tapete gasto, sabe? De tapete bastante usado, que tem tudo a ver com a coisa rústica da fazenda. Eu acho a cozinha o lugar mais legal da casa para aplicar o estilo farmhouse. E aqui a gente tem um exemplo desse tipo de cozinha. Nós temos uma base que, apesar de neutra nas cores, ela traz bastante informação. O forro de madeira pintado de branco, e nota como essas tábuas de madeira não são perfeitas, elas não são exatamente iguais, têm tamanhos, larguras diferentes. Daí a gente tem o piso numa madeira bem rústica, com bastante nós, bastante veios e nesse tom mais escuro. E a parede acima da pia foi revestida com um azulejo nesse formato de tijolinho. Só que o rejunte utilizado é um rejunte escuro, o que cria bastante contraste com o azulejo e traz mais informação para o ambiente. Daí nós temos o mobiliário, que é bem característico desse tipo de decoração, com molduras nas portas e nas gavetas, com puxadores diferentes. Pode ver que em cada parte do móvel o puxador é diferente, assim como as molduras também não combinam em todos os móveis. Nota que o armário lá da bancada da pia, abaixo da janela, tem um desenho de moldura e de puxador, enquanto esse móvel da ilha já é diferente. Ele traz essa linguagem da moldura e do puxador, só que são modelos diferentes. Mais uma vez, essa característica de não ter os móveis combinando, de não terem sido comprados, não terem sido feitos juntos. Eles têm uma linguagem que faz com que eles combinem de certa forma, com que a decoração fique harmônica, mas eles não são iguais. E os armários ao lado da janela têm as portas de vidro com esse desenho quadriculado, que é a mesma linguagem utilizada nas esquadrias e que pode se repetir nos móveis e nas portas internas também. Outra coisa bem característica do estilo farmhouse é essa cuba de louça do tipo semi-encaixe. Hoje nós temos modelos dessa cuba de semi-encaixe feitos com outros materiais, como o inox, por exemplo. Mas esse modelo de louça é bem tradicional. E é importante observar também a iluminação, que ajuda a trazer esse clima aconchegante para a cozinha. A gente tem iluminação indireta embaixo dos armários, ali ao lado da janela. Tem essas luminárias pendentes, que são luminárias mais rústicas, feitas de vidro e de metal. E tem até uma iluminação embutida no forro para ajudar na iluminação geral do ambiente, mas nota que são spots pequenos, bem discretos, que não interferem na estética da cozinha. Aqui a gente tem uma decoração de cozinha com essa pegada do farmhouse moderno. É muito presente nessas cozinhas mais modernas o uso do branco e da madeira, essa madeira mais clarinha. Nós temos os móveis de madeira na bancada da pia e na ilha, e nota como esse mobiliário também tem as molduras nas portas, porém ele não segue exatamente o mesmo padrão em todas as partes. Tem algumas gavetas menores que não tem moldura, tem algumas portas que tem uma textura como se fossem tabuinhas no meio dessa moldura, mas ele segue a mesma linguagem, só que não é aquela coisa perfeitinha, tudo combinando. Tem o uso de puxadores diferentes no mobiliário,
Só que aqui, em vez de ser o dourado, o cobre, vai mais para tons de preto, porque daí também traz um toque mais contemporâneo. E a bancada onde fica o fogão não é igual às outras, tem um acabamento branco, não amadeirado. Outra característica comum no farmhouse moderno é o uso de prateleiras no lugar dos armários aéreos. Não significa que não são utilizados armários aéreos ou armários altos, mas sempre tem espaços de respiro com prateleiras que deixam o visual mais leve. Nota que até o desenho da esquadria da janela aqui já é diferente. Segue a mesma ideia, porém com retângulos maiores, com menos divisões no vidro, o que também traz menos informação e carrega menos a decoração do ambiente. As paredes dessa cozinha são brancas, mas não são lisas. Elas têm um acabamento irregular que traz um pouco de textura. Só que é uma textura que aparece de uma forma bem sutil, sem pesar muito. Aqui o piso também é amadeirado, só que numa madeira mais clara, com menos nós. A parte mais rústica e mais carregada visualmente dessa cozinha está no forro, onde nós temos uma estrutura aparente, com barrotes de madeira bem rústicos, e o fechamento acima dessas vigas que é feito com tabuinhas de madeira também bem rústicas, com diferenças de cores e de tamanhos. E nota como as luminárias dessa cozinha já são diferentes. Elas estão embutidas no forro e tem esse visual bem discreto, elas não aparecem muito na decoração. Mas mesmo assim, existe uma composição entre o spot redondo branco e um spot quadrado preto, que traz o toque moderno, mas não deixa para trás aquela ideia das coisas diferentes combinadas entre si. Agora, uma ideia para a sala de jantar. Aqui a gente tem paredes de madeira, só que com as tábuas na horizontal, pintadas de branco. Temos no forro a estrutura aparente, com essa madeira do barrote sem acabamento. Depois o fechamento é feito com tabuinhas de madeira também pintadas de branco. Nós temos o piso bem rústico nessa madeira clarinha, uma madeira bem natural. A mesa dessa sala de jantar tem de novo aquela característica da mesa feita à mão, com o tampo composto por várias tábuas emendadas. A madeira dessa mesa também é uma madeira bem rústica, com nós, sem muito acabamento. E as cadeiras que compõem essa mesa de jantar são cadeiras de madeira pintadas de branco, com um assento de palha. Nota que a pintura não é perfeita, tem alguns pequenos desgastes, tudo decorrente do uso e que faz parte também dessa estética. A decoração em cima da mesa, feita com uma travessa que é utilizada na cozinha e um cestinho de palha para colocar as plantas, que é um item que pode ser utilizado também para outras coisas ali dentro da casa, tem tudo a ver com essa coisa da vida da fazenda, com essa coisa farmhouse. E mais uma vez, a iluminação tem um papel importante na decoração. Nós temos esse pendente em cima da mesa, que é feito de metal e de vidro, e a lâmpada dele é aquela lâmpada que parece uma vela, e também tem uma outra luminária acima da porta que dá acesso para o lado externo, que também é feita de metal e de vidro. A presença da luz natural também é importante. Nós temos uma esquadria grande, que é essa porta-janela, onde ela traz de novo o desenho quadriculado nas folhas de vidro. E agora uma sala de jantar no estilo farmhouse moderno. A base do ambiente continua sendo branco nas paredes, branco no forro e madeira clarinha no piso. Porém aqui nós não temos estruturas aparentes no forro. Tem inclusive acabamentos com frisos no rodaforro, no rodapé e também nas molduras que fazem o desenho na parede. A sala é bastante iluminada, com essa janela grande que traz aquela linguagem da esquadria quadriculada. E a mesa de jantar é de madeira, uma madeira clarinha, porém não é uma madeira rústica. Não é aquela mesa com cara de feita à mão, com sobras de madeira que tinha ali na fazenda. Já é uma mesa mais moderna, com uma madeira lisa, que não tem tantos nós, tantos veios e que tem um bom acabamento. As cadeiras utilizadas nessa sala de jantar têm a estrutura de madeira, porém os assentos são estofados e elas têm apoio para os braços. Isso quebra um pouco a rusticidade da decoração. E eu não posso deixar de falar desse móvel de apoio aqui da sala de jantar. Ele tem a parte com as prateleiras, que traz mais leveza. Inclusive tem um fundo de papel de parede ali, porém não é um papel de parede muito contrastante, muito carregado, ele é bem delicado e com uma cor bem suave, que combina bem com essa decoração. Tem a parte da cristaleira com as portas de vidro, porém as portas não têm o desenho quadriculado, é uma peça de vidro inteira, o que deixa o visual mais leve. E a parte de baixo, que é fechada,
traz a ideia das molduras nas portas e dos puxadores, só que tudo de um jeito mais moderno, mais contemporâneo, com poucos detalhes e menos informações. Essa luminária pendente em cima da mesa, que tem a mesma ideia da imagem anterior, só que olha como o efeito é completamente diferente, porque lá a luminária era bem mais rústica, ela tinha materiais diferentes, metais que tu via que não tinham o mesmo acabamento, compondo a mesma luminária, e aqui não, a gente tem essa luminária que é de metal com vidro, mas ela tem um metal dourado, toda ela tem o mesmo acabamento, um metal mais uniforme, mais bem acabado. Tem um desenho diferente também, porque não é tão quadrado, é mais arredondado, o que deixa ela mais suave. A lâmpada ali dentro também tem o formato de vela, mas é bem mais discreta. Tudo isso contribui para ter essa estética do farmhouse, só que de um jeito mais moderno. Aqui eu tenho uma ideia de dormitório no estilo farmhouse. A gente nota a base neutra de novo, com as paredes clarinhas, só que aqui não são paredes brancas, tem um pouquinho de couro que traz um conforto a mais para o quarto, que é importante. O piso é de uma madeira bem escura e nós não temos estruturas aparentes no forro. A janela do dormitório tem a esquadria quadriculada e aqui é muito presente a ideia dos móveis diferentes que não combinam de uma forma óbvia. Nós temos uma cama de madeira, que é uma cama mais antiga, com esses pés torneados, bem trabalhada. Daí nós temos a mesinha de cabeceira do lado, que não segue a mesma linguagem, é uma mesinha de cabeceira branca, não tem uma cara moderna, ela segue essa linguagem do rústico, só que não é igual à cama. Daí nós temos dois assentos, um sofá que fica abaixo da janela e uma poltrona que dá para ver um pedacinho do encosto dela aqui na foto. E esses sofás também não são iguais. O sofá abaixo da janela tem esse visual mais seco, com menos estofado, e os pés de madeira que combinam bem com esse estilo de decoração. E a poltrona eu não consigo ver muito bem como ela é, mas eu acredito que ela seja um pouco mais robusta, porque parece que o braço dela é mais largo, e ela já tem um outro tecido listrado, de outra cor, não é um conjunto com aquele sofá embaixo da janela. Nos pés da mesa tem um cesto de palha, e lá na parede, acima da mesa de cabeceira, tem um espelho com uma moldura mais rústica, essa moldura mais desgastada, que tem cara de ser um pouco desbotadinha na pintura. Aqui o tapete utilizado é um tapete liso, bem clarinho, que tem contraste com a cor do piso, mas serviu para abrir um pouco esse ambiente, para trazer mais luminosidade, já que o piso é bem escuro. A cortina da janela e as almofadas em cima da cama têm uma estampa floral, só que essa estampa tem cores neutras que não se destacam muito em relação aos outros elementos decorativos do quarto. E para finalizar essa ideia, vamos falar da iluminação. Tem um lustre de ferro, bem característico da decoração farmhouse, com as lâmpadas em formato de vela, mais uma vez, e tem a iluminação indireta, no abajur que fica na mesinha de cabeceira ao lado da cama, e também naquela arandela na parede ao lado da janela. Essa é uma ideia de quarto no estilo farmhouse moderno. Nós temos os barrotes de madeira aparentes ali no teto, e toda a base do teto e das paredes é pintada de branco. O piso desse ambiente também é amadeirado, e lá na parede, acima da cabeceira, dá para ver que foi utilizada uma aplicação de boiserie. Só que é um perfil de boiserie bem fininho, bem discreto, que traz apenas umas nuances ali na parede, a gente nem consegue visualizar o desenho dele como um todo. A moldura do quadro ali na parede também já é uma moldura moderna, na cor preta, que traz esse toque de contemporaneidade. E o mobiliário é aquele mobiliário que combina descombinando. Por quê? A gente pode ver que a mesa de cabeceira e a cômoda que aparecem na foto são ambas de madeira, porém elas não são iguais. São de madeiras diferentes, com modelos diferentes, os puxadores também não são iguais e elas não parecem ser da mesma época. Uma parece ser mais antiga, está um pouco mais desgastada do que a outra. A cabeceira da cama com o acabamento em linho e o tapete, que também é de um material natural com uma trama mais rústica, são perfeitos para trazer a estética do farmhouse moderno. Diferente do exemplo anterior, essa cortina não tem estampa, é um tecido liso, o que contribui para essa estética mais leve, com menos informações. Nota que o farmhouse é uma decoração rústica, mas isso não significa uma decoração sem acabamento. Aqui a gente tem os barrotes de madeira e por isso não tem um roda-forro,
Mas na ideia do dormitório anterior, onde não tinha estrutura aparente, tinha um acabamento entre o forro e a parede, que era um roda-forro um pouquinho trabalhado, com alguns frisos. Isso é importante para ter um acabamento bonito na decoração, apesar do uso de elementos que são diferentes e que são mais rústicos. Nesse dormitório também tem a presença da iluminação indireta através do abajur que está na mesinha de cabeceira, e aqui na cômoda a gente consegue ver também um pedacinho da cúpula de um abajur. Agora, uma ideia que pode ser utilizada em várias partes da casa, pode ser num hall de entrada, pode ser dentro de um dormitório, pode ser num corredor. A gente tem a parede de madeira, nesse caso com aquela madeira colocada na horizontal, mas tu pode criar um efeito semelhante utilizando lambri. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando revestimentos que são fáceis de aplicar, e lá tinha um lambri de MDF que tu compra pronto, é só colar e pintar depois. E daí a gente tem vários elementos diferentes que compõem essa decoração. Vamos começar pelo assento, que é uma poltrona mais clássica, com essa costura capitonê, com um acabamento ali com arabescos. Ela tá do lado de um baú, que é um baú bem rústico, um baú de madeira escura, com esses detalhes de metal. E esse baú saiu da função principal dele e está sendo utilizado como uma mesinha lateral, uma mesinha de apoio. Daí nessa mesinha nós temos umas plantas dentro de uma caixinha de madeira bem rústica, e do lado um revisteiro que foi improvisado, mas que deu muito certo, que é na verdade uma caixa organizadora colocada com a abertura para frente, em vez de ser usada para cima. E aí as revistas podem ser encaixadas ali. Nós temos dois elementos decorativos, mas que têm a função de organizar também, que são a escadinha decorativa do lado da poltrona, que é uma escadinha de madeira bem rústica, e ali nós temos algumas mantas colocadas. Essas escadinhas podem ser utilizadas para deixar mantas, para deixar uma roupa, um casaco. E do outro lado, ao lado do baú, nós temos um cesto de palha no chão, que além de ser uma decoração, também pode ter uma função assim para guardar mantas, guardar almofadas. Na parede, acima dessa mesinha lateral, que na verdade é um baú, nós temos um quadro, que é um quadro bem simples, seguindo aquela paleta ali do preto, do branco, do cinza, e duas floreiras que foram colocadas de forma simétrica, uma de cada lado do quadro. São floreiras bem rústicas de alumínio com plantinhas pendentes. E para finalizar, a iluminação, que não poderia deixar de estar presente aqui também, que aparece através dessa luminária de mesa colocada em cima do revisteiro. Inclusive é uma luminária que tem até uma pegada industrial, né, com essa tela metálica e a lâmpada aparente. Nota como essa decoração mistura elementos de diferentes estilos. Isso é muito característico do farmhouse, que é essa ideia de ir aproveitando as coisas e construindo esses ambientes ao longo do tempo. E agora, a última ideia que eu trouxe é uma sala de estar farmhouse. Dá para ver que é um ambiente integrado com a cozinha, mas ela tem muitos elementos que são característicos também da decoração industrial. E por isso eu quis trazer essa ideia para te ver como a mistura de elementos de diferentes estilos são importantes para compor um ambiente com personalidade. Nós temos, mais uma vez, a base do ambiente com paredes de madeira pintadas de branco. No forro nós temos os barrotes de madeira natural aparentes, as esquadrias grandes com a entrada de bastante luz natural. Tem um desenho ali nas esquadrias, só que já não é um desenho tão carregado, são retângulos maiores. O estofado aqui da sala segue aquela ideia do sofá confortável, macio, com várias almofadas. E a mesa de centro tem essa pegada da madeira rústica no tampo, só que a base dela é feita em metal. Diferente das ideias que a gente viu antes, aqui é um metal pintado de preto e a madeira do tampo é mais escura. Esses são elementos bem presentes na decoração industrial e que conversam muito bem com a decoração farmhouse, trazendo um toque diferente para essa decoração. Daí nós temos os elementos decorativos dessa mesa, que são de palha e de vidro, materiais bem presentes na decoração farmhouse. Mas nós temos a iluminação feita com luminárias num estilo mais industrial, que são essas luminárias de metal pintadas na cor preta. E elas aparecem de duas formas: nessa luminária que tem a lâmpada aparente, que é uma lâmpada de filamento, e naquela luminária que dá para ver lá no fundo, na parte da cozinha, que é uma luminária fechada. O tapete da sala tem essa linguagem do material natural, com uma trama mais rústica que funciona em várias decorações diferentes, inclusive aqui nessa mistura de farmhouse com industrial.
E a gente pode ver que a composição da madeira rústica com o metal preto se repete em outras partes dessa decoração. Por exemplo, lá atrás na parede, onde tem prateleiras de madeira com uma estrutura de metal preto. E ali foram colocados alguns ornamentos e também vasinhos de flores. Se tu chegou até aqui, escreve nos comentários mistura de estilos para eu saber. E não esquece de deixar o teu like. Agora eu vou te deixar com esse outro vídeo aqui que tu também pode gostar. Até a próxima, tchau!